Dificuldade em emagrecer? Será que seu corpo não está inflamado? Hoje, mais de 65% da população do Brasil está acima do peso, segundo o IBGE. E os números não param por aí. Doenças inflamatórias relacionadas à parte do intestino vêm aumentando 15% ao ano. E isso é muito. Isso mostra que processos inflamatórios estão cada vez mais presentes no meu dia a dia e é o que eu vejo diariamente no consultório. E para você descobrir se você está inflamado, vamos a alguns sinais e sintomas. Veja se você se encaixa em algum deles. Dor crônica, aquela dorzinha que sabe que muitas vezes você acaba até se acostumando. Isso provavelmente vem de um processo inflamatório, alguma ite que nós falamos. Renite, sinusite, artrite. Então, todas essas ites, elas são sim um processo inflamatório que vai gerar aí uma inflamação sistêmica no seu corpo. Fadiga, aquela sensação de cansaço, indisposição, já sai da cama cansado, sem energia. Isso é um outro sinal que o seu corpo está inflamado. Quando nós estamos no processo inflamatório, nós liberamos mais as citocinas inflamatórias e isso aí acaba exigindo mais do nosso corpo, levando aí à fadiga. Problemas digestivos, constipação, diarreia, quando você olha as suas fezes, geralmente ela tá mais mole, muito estufamento, gases, dores abdominais, até mesmo uma azia frequente, um refluxo muito forte, gastrite, esofagite, então já entrando também nessas ites da parte gástrica, tudo isso sim mostra que o teu corpo tá aí com sintomas inflamatórios. Falando do externo, quando a gente vê a nossa pele empipocada, sabe, aquele grosseirão na pele, a vermelhidão, também entramos em processo inflamatório. E o mais comum, quando a gente tem um ganho de peso grande aí, em curto período de tempo, ou se não, quando nós estamos fazendo tudo certinho, estamos comendo pouco, fazendo atividade física, né, comendo uma alimentação saudável e não temos resultados, nem para um emagrecimento, nem para um ganho de massa. Isso também é sinal que o seu corpo está inflamado e não está dando a resposta que você tanto almeja. E aí, Giovana, me conta, o que eu faço então para desinflamar e atingir o meu emagrecimento, atingir os meus objetivos? Eu tenho o meu método de trabalho, que é o método EASY, que envolve inflamação, sono e intestino. Então é muito importante nós modularmos isso. Por quê? Quando nós falamos em relação à inflamação em si, quando eu penso lá o que você vai ingerir, como esse alimento vai cair lá no teu intestino, como ele vai ser absorvido, se ele vai estar assim nutrindo as suas bactérias do bem que deixa o seu corpo ativo ou não, a do mal que acaba gerando fermentação, lesão nessa parede e sinalização de processos inflamatórios para todo o teu metabolismo. Quando eu penso nessa questão do sono, durante o sono você tem modulação hormonal. E os nossos hormônios, eles mandam no nosso corpo. Então, se você não tiver uma modulação hormonal, que isso é tema ali de um vídeo exclusivo só pra gente falar de hormônio e modulação hormonal através da alimentação, dos poderes aí da nutrição integrativa em relação a isso. Mas, para você ter uma ideia, a gente tem sim essa modulação hormonal, que ela começa mais ou menos ali 10 horas da noite, onde a gente vai pegando mais a via da melatonina e aí sobe, desce ao longo da noite até mais ou menos 5, 6 horas da manhã. Então, esse horário é um horário onde você vai ter modulação de serotonina. Então, para você controlar a sua ansiedade,
do cortisol para você controlar o seu estresse, de leptina e grelina para controlar fome e saciedade, de GH, que ativa o teu metabolismo. Então, hormônios importantes aí para o teu emagrecimento. Dentro do sono é onde que eu falo que os seus soldados que moram dentro de você vão trabalhar, a hora que você relaxa. Então, se você não tem um sono de qualidade e não arruma a casa, né, durante esse período, a tua imunidade também vai ser afetada. Então, muito da sua imunidade está sim nesse processo aí de descanso e modulação hormonal à noite, tá? Então, isso também é muito importante. Pessoas que trabalham à noite, o sono da noite é diferente do sono do dia. Então, o sono da noite é onde a gente sim tem essa maior modulação hormonal, fazendo com que o seu corpo ajuste essas funções. Intestino. Então, o intestino, sim, né, a chave do nosso sucesso. Cada vez mais estudos mostram a sua importância, tanto para a saúde, para o emagrecimento. Então, lá onde você vai ter a absorção de nutrientes, lá onde vai ser equilíbrio aí sim hormonal. Então muitos estudos mostram a parte do intestino atingindo a parte da ansiedade. Então, se a sua flora intestinal não tá boa, se o seu intestino não tá bom, você tende a ter mais ansiedade. E isso não é, quando eu falo de saúde intestinal, não é se você faz cocô todos os dias. E mais que ele esteja lá com fezes bananinha, bonitinho, mas como está as suas bactérias que moram no intestino. Elas têm que estar saudáveis para que o ambiente esteja saudável e haja toda uma sinalização, porque o nosso corpo, ninguém trabalha sozinho, é uma coisa puxa a outra. Então, se sua flora intestinal está saudável, você tem a sua barreira protetora saudável, o seu muro, que são suas paredes intestinais, impedindo que bactérias, questão de às vezes você come alguma coisa errada. Então, é muito importante que essas barreiras estejam saudáveis para evitar que isso caia na corrente, né, sanguínea, para que entre numa forma sistêmica. Então, inflamação, sono, intestino, ele tem que estar regulado para que você tenha sim o teu emagrecimento. Então, se você está tentando emagrecer e não está conseguindo, você precisa cuidar da sua inflamação, do seu processo inflamatório. O emagrecimento, ele é de dentro para fora. E o que significa isso? Quando o teu corpo está funcionando da melhor maneira possível, esse emagrecimento sim vai vir. Então você precisa deixar o seu corpo funcionando, ajustando inflamação, sono e intestino. E esses 3 pilares vão ajudar sim o seu corpo a funcionar melhor para que você atinja esse emagrecimento. Tá bom, Giovana, então ok, vamos nessa. Então, como que eu faço cuidar mais do nosso intestino? Além sim de incluir na tua alimentação alimentos anti-inflamatórios, e aí eu dou destaque para alguns. Sim, cúrcuma. A cúrcuma sempre acompanhada da pimenta do reino, que você potencializa a ação dela. Você pode utilizar em shots ou mesmo para preparar refeições. Hoje a gente também tem forma de suplemento, mas eu prefiro, né, um uso mais na forma de alimento, né? A gente deixa para suplementar coisas que a gente não consegue tirar mais dos alimentos. Especiarias, utilizar cravo, canela, noz moscadas, cardamomo. O gengibre, ele é maravilhoso, tanto para você colocar nas receitas, fazer chá com suco de gengibre. É uma raiz que ajuda tanto na parte gástrica como no sistema desinflamatório. Tem aí nos consumo diário em relação, né, essa parte do gengibre. E alguns alimentos específicos também, né? Então a gente entra muito com as brássicas, que são ricas em glicosanatos, então ela ela tem um papel importante aí nessa ação anti-inflamatória. E a gente entra com a couve-flor, a couve de Bruxelas, que já não é tão comum aí. Bastante verdes escuros, onde a gente tem bastante vitaminas do complexo B agindo também como processo desinflamatório. Então, aí você pode fazer refogado em receitas. Não precisa comprar todos os alimentos orgânicos, mas pelo menos os folhosos tentar aí ser orgânico, você já tem um up dessa parte de vitaminas e minerais entrando.
Utilizar também, né, o própolis. O própolis, ele é maravilhoso com uma ação anti-inflamatória. Então, é simples de usar, mas não é o própolis, aquele de sprayzinho da garganta. É o própolis puro verde, onde você vai ter mais concentrações dos bioativos responsáveis pela ação anti-inflamatória. E intestino, quando a gente fala dessa parte do intestino, são fibras mesmo, né? Então, usa aveia, farelo de aveia, feito em flocos, faz mingau, utiliza em cima da fruta, utiliza como receita. A aveia, ela nutre as bactérias do bem, ajudando a deixar um ambiente mais saudável, criando essa barreira protetora e auxiliando nesse processo desinflamatório. E os probióticos, né? Então, a gente tem aí os probióticos naturais, que entra com a kombucha. Um probiótico, você não fica fazendo uso contínuo, você usa por um período, coloniza essas bactérias com os probióticos, depois você entra com os pré-bióticos, né? Quem são os pré-bióticos? São as fibras em si. Por exemplo, a aveia e os alimentos integrais para alimentar essas bactérias. Fazendo isso, você consegue dar, aí já começa nessa modulação do teu intestino e começa a ter os resultados que tanto você almeja e aí tá ali patinando que não sai do lugar. Então, o resultado externo, ele vem de como está o seu interno. Bora nessa? Bom, siga esse canal, tem várias dicas, dá uma fuçada aí para você pegar receitas de tudo que eu falo. Tem também algumas receitas para que você consiga incluir no seu dia a dia, porque o mais importante é trazer como forma de rotina e não ser pontual. Fechado? Um grande beijo e até mais!